Nós convidamos a Gás Natural de Açu. Vamos receber Júlio Marcante, ele que é diretor de implantação e operação, com o tema Construção de Termoelétrica GNA 2 para início de operação em 2025, Porto de Açu, Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Júlio. Obrigado. Passador. Obrigado. Confesso que não é uma tarefa fácil, depois de 2 apresentações de renováveis, falar de termoelétrica. Mas, plagiando um pouquinho o César Teodoro, a minha sorte é que eu sou um apaixonado pela termoelétrica. A geração termoelétrica ela tem uma função muito importante na nossa matriz brasileira, né? Nós temos predominantemente geração hidroelétrica, né, no Brasil, equivalente aí, talvez hoje a entre 65% e 75% da matriz brasileira. O que é muito bonito, o que é muito importante para a gente. Porém, nós vivemos algumas situações aí no passado, se a gente voltar lá para 2021, onde houve escassez de chuva, e a termoelétrica ela conseguiu suportar, dar base para diminuir ou evitar consequências piores, né? Então, acho que a gente tem também a importância, e vale a pena, né, a gente ter uma base termoelétrica, principalmente de alta eficiência, como é o caso das usinas de ciclo combinado. Então, é um prazer, agradeço muitíssimo ter a oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso complexo. A GNA é uma empresa muito nova, aproximadamente 5 anos, já tem uma usina de 1,3 gigawatts instalada e outra de 1,7 em desenvolvimento, que é a que eu vou apresentar um pouquinho mais, que é a GNA 2. A GNA, Gás Natural Açu, ela é uma empresa que faz parte de um grupo com 4 grandes sócios. A Prumo Logística, que é a proprietária do Porto do Açu, onde nós ficamos, que é ao norte do Rio de Janeiro, quase a divisa de estado. A SPIC Brasil, que é uma empresa, uma das maiores geradoras termoelétricas na China. A BP, que é nossa fornecedora de gás natural liquefeito, GNL. E a Siemens, que é a fabricante dos principais equipamentos. Bom, essas 4 grandes empresas se reuniram para desenvolver esse parque, né? Nós temos, somando as 2 termoelétricas, 3 gigawatts, o que vai ser o maior parque termoelétrico da América Latina. Além disso, nós temos mais 3,4 gigawatts licenciados. Obviamente, não se espera que saia tão cedo, com as circunstâncias da condição atual de energia, mas no futuro próximo, ou, né, num futuro de necessidade, nós já estaremos prontos para esse desenvolvimento. E a GNA tem um objetivo muito claro, né, que é servir como um fator de desenvolvimento daquela região. Nós estamos no Porto do Açu e o nome da empresa é Gás Natural Porto do Açu. Então, nosso objetivo é justamente o desenvolvimento daquela região. Hoje nós temos praticamente ocupamos uma área nobre dentro do Porto do Açu. Essa é uma foto do Porto do Açu, muito próxima ao canal de entrada do Porto do Açu. A gente consegue ver as 2 usinas, a primeira, GNA 1, que entrou em operação em setembro de 21, e a segunda, que está em 85% aproximadamente de desenvolvimento, e o nosso terminal, que praticamente é o que fornece e recebe o gás natural e transporta para a nossa usina. Nós temos aqui um investimento de aproximadamente 12 bilhões nesses 2 projetos. 12 bilhões de reais, sendo 5 bilhões no primeiro projeto, GNA 1, e 8 bilhões no segundo. Além disso, desse investimento, nós temos um pipeline de novos projetos enormes, principalmente como fator de desenvolvimento de um hub de gás daquela região. Não só geração termoelétrica, mas também distribuição, transmissão, conexão da nossa malha, do nosso FSRU com a malha nacional.
E para isso a gente está no PAC, inclusive, com 2 projetos de captação para captação de parceiros, de interligação do nossa malha, nosso terminal, com a malha nacional, né, um gasoduto chamado Gasinf e o outro chamado Gasog, além de uma possível estação onshore, que basicamente substitui o FSRU, o navio, que é basicamente um estocador e um regasificador de LNG. Então, essa base onshore também é um projeto possível para o futuro. Bom, só dentro desses 2 projetos, passamos de 30 mil colaboradores diretos e indiretos, passamos de 34 milhões de homem-horas trabalhados sem acidentes com afastamento, algo que a gente se orgulha muito. Todos os nossos 4 sócios que estão ao redor do mundo, nenhum deles tem uma marca como essa. Desde o primeiro dia de construção da GNA1 até o atual momento, nós nunca tivemos nenhum único acidente com afastamento. Ou seja, é algo que realmente, para obras dessa magnitude, aproximadamente 12 mil pessoas na GNA1, aproximadamente, o que se espera, mais ou menos 8 mil pessoas na GNA2, é um marco muito relevante. Nossos valores: respeito à vida, sustentabilidade, certamente, com diversos projetos, ética, o espírito de time, de parceria interna e externa, o que é muito forte dentro da nossa empresa, até por ser uma empresa nova, nós estamos construindo, já desenvolvendo dessa forma. A valorização, obviamente, das pessoas e profissionais, e com esse estilo de negócio, resultados. A usina termoelétrica de ciclo combinado, ela é um dos negócios de maior eficiência hoje no mundo para geração termoelétrica de energia. Então, o nosso foco realmente sempre foi equipamentos de ponta, emissões ao mínimo possível, e aí entram equipamentos e entra a qualidade do combustível e toda a parte de contenção e suporte necessária, independente dos custos. E por isso que esses 2 projetos têm um valor de aproximadamente 12 bi de reais. Além disso, foco em meio ambiente, os aspectos sociais e governança foram e são, né, muito importantes, mas foram importantes desde o primeiro dia de existência dessa empresa. Em 2017, quando a gente começou a montar essa empresa, com esses 4 sócios, onde surgiu o nome GNA, toda essa nossa visão que virou nossos valores já existia. Então, isso é algo que a gente traz com muito orgulho. E aí, falando um pouquinho de aspectos construtivos, técnicos, né, do nosso negócio, as nossas 2 usinas juntas são suficientes para fornecer energia para aproximadamente 14 milhões de residências, o que equivale mais ou menos a 3 estados da região sudeste, que é uma região extremamente populosa. Da matriz termoelétrica no Brasil, nós participamos com 19%, o que é extremamente significativo, ou seja, esse projeto realmente veio para, apesar de uma idade nova, veio realmente para movimentar essa matriz de geração termoelétrica. E, falando um pouquinho mais dessa característica, desse design, né, de geração termoelétrica de ciclo combinado, isso não vou entrar em detalhe aqui técnico, mas é basicamente uma combinação da geração com combustível e aproveitamentos de calor com caldeiras, né, para geração de energia limpa ou sem combustível nenhum. Na GNA1, por exemplo, que nós temos 1,3 giga, nós geramos desses 1,3, 466 megawatts sem nenhum combustível, somente com reaproveitamento dos gases de exaustão. Isso faz com que esse projeto seja um dos mais eficientes no mundo, acima de 60% de eficiência. Então, a gente se orgulha muito dessa parte, porque além de suprir
energia em um momento de escassez, quando não temos, talvez, a afluência ou energia hidráulica abundante, ou quando, como recentemente, 2, 3 semanas atrás, tivemos uma onda forte de calor e, concomitantemente, uma redução nos ventos no Nordeste, tivemos demandas de termoelétrica para evitar qualquer tipo de corte de energia. E aí é uma comparação simples, né, pessoal? Todos querem ter o conforto, ter a energia, não só para conforto, mas para questões básicas, principalmente indústrias, hospitais, etc. Porém, se não há energia hidrelétrica, solar ou eólica ou qualquer outra renovável, a termoelétrica ela está para suportar. Ela não vai operar constantemente, é óbvio. O Brasil acho que já tem uma maturidade suficiente para desenvolver as operações, né, organizar as operações através do ONS para balanceamento disso, mas vai suportar em caso de necessidade. Então, isso é um ponto muito positivo para a gente, e eu acho que essa é a grande missão técnica aí da GNA. Muito bem, GNA 1, começamos a operar em setembro de 2021, investimentos de aproximadamente 5 bi. A GNA 1 praticamente é uma usina termoelétrica com um terminal de GNL. Esse terminal de GNL, ele considera também um navio FSRU, que basicamente é um navio de estocagem e regasificação de LNG. Ele recebe LNG, estoca o equivalente a 15 dias de operação de uma termoelétrica e regasifica quando demandado. Então, essa é a GNA 1. A GNA 2, que nós estamos construindo agora, ela já tem uma tecnologia nova. É o que tem de ponta de turbinas termoelétricas da Siemens, e inclusive é o que tem de ponta no mundo hoje entre todos os fornecedores. Altíssima eficiência, baixíssima emissão de carbono e de enxofre, porque, principalmente pela tecnologia e, segundo, pela qualidade do LNG que nós compramos, e essa tecnologia já vem pronta para operação com 50% de hidrogênio. Então, ou seja, futuramente, além da geração termoelétrica eficiente, nós ainda assim vamos utilizar hidrogênio para aumentar tanto a eficiência como diminuir qualquer tipo de impacto. Muito bem, a GNA 2 ela começou a construção em setembro de 21. Né? A gente tem uma previsão, e é um cronograma extremamente agressivo, de 40 meses para a construção. São mais de 16 mil equipamentos, uma enormidade realmente de material, concreto, equipamentos prontos e outros a serem montados no site. Nesse momento, estamos com 85% desse projeto pronto. Previsão de finalização em dezembro de 24, início de operação comercial em janeiro de 25. Pessoal, algumas imagens aqui só para agregar valor ao vídeo que vocês já viram. Essa é uma imagem de novembro de 21, quando nós começamos a terraplanagem. Essa é uma imagem desse mês, setembro de 23, já ao fundo a GNA 2, ou seja, a primeira GNA 1, a GNA 2 praticamente já com a aparência de um projeto finalizado. Mais algumas fotos do momento de construção. E basicamente é isso, pessoal. Sem me aprofundar muito, agradeço muitíssimo, espero ter colaborado e ter desmistificado um pouquinho essa matriz termoelétrica depois de 2 apresentações maravilhosas. Muito obrigado.